sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje eu vou falar sobre padrões de beleza e como os padrões de beleza mudaram ao longo da história e como eles foram ficando cada vez mais cruéis. Mas como os padrões de beleza também sempre foram algo meio inalcançável, pelo menos para as classes mais baixas, porque a beleza sempre foi algo da elite, algo que representa as classes mais altas. Sempre foi assim ao longo da história e provavelmente sempre vai ser. E eu já tinha gravado esse vídeo, mas deu um problema que foi culpa minha e o vídeo acabou sendo apagado. E aí eu perdi tudo e por isso não deu pra postar vídeo semana passada, porque era aquele vídeo e eu acabei sem querer apagando ele permanentemente. Eu ainda tava com o bruto, mas não tinha mais tempo de editar, ia dar muito trabalho, aí não deu, porque ele acabou dando problema justo no dia de postar o vídeo, então por isso não ficou sem vídeo, mas eu fiz o vídeo, tive todo o trabalho de fazer o vídeo, eu só não consegui postar ele, a última fase só que deu errado, o resto todas as outras fases aconteceram, inclusive eu fiz até thumb pra ele, talvez eu use a mesma. Mas então é isso, agora estou regravando de novo. Eu tenho o bruto, mas eu resolvi regravar porque aconteceram coisas dentro desse meio tempo que deixaram aquele vídeo desatualizado. E se eu tivesse postado naquela época não teria problema, porque foi justo quando aconteceu o ocorrido. Mas agora se eu postar agora vai ficar desatualizado, e aí vai ficar parecendo que eu sou desinformado. O que não deixa de ser verdade, mas pelo menos essa informação aqui sim eu tive, que foi que curiosamente, né, eu fiz um vídeo sobre padrões de beleza e falando sobre como padrões de beleza são uma coisa cruel, principalmente atualmente, os padrões de beleza atuais são extremamente cruéis. E justo no dia que eu ia postar o vídeo, ocorreu a morte de uma influencer de 29 anos, extremamente jovem, por conta de uma cirurgia estética, né, que ela fez, uma lipoaspiração, que depois eu descobri que era no joelho, parece, eu nem sabia que podia fazer lipoaspiração no joelho, mas aparentemente isso existe e ela fez porque parece que ela tinha lipedema, que é algo que acaba influenciando muito a estética da pessoa, que é um acúmulo de gordura ali na região das pernas, excessivo. Então era algo que provavelmente a incomodava, era uma questão estética que a incomodava e por isso ela fez essa lipoaspiração, só que acabou dando errado e ela acabou falecendo durante essa cirurgia. Na verdade, depois que a cirurgia aconteceu, foi pós-cirúrgico. Foi muito curioso isso e aí deu errado o vídeo. Eu falei, bom, já que deu errado eu vou gravar de novo e eu vou comentar um pouquinho disso, né? Porque tem muito a ver com o que eu tô falando sobre. E também tem a ver, eu até falei no vídeo passado sobre aquela história que eu fiz lá de Halloween, que agora já faz um tempo, né? E aquela história, aquele conto, na verdade ele é para ser uma versão atualizada aí de terror de um conto de fadas, que é o conto original da Pequena Sereia, não a versão da Disney, a versão pré-Disney, a versão original. E aí eu peguei a essência daquela história, daquele conto e utilizei ela para fazer uma nova história em cima dessa essência, em cima dessa mensagem que eu peguei desse conto. Então eu recriei esse conto de fadas, né, de uma forma totalmente diferente. E por ser um conto de fadas eu me utilizei de uma estrutura mais poética, não no sentido de ser uma história escrita em verso, mas no sentido de ser uma história que não é exatamente realista, né, mas que foca numa coisa mais simbólica, num simbolismo, né, numa alegoria, na questão de passar a mensagem mesmo, né. É a famosa licença poética, quando você às vezes usa algo que está errado, que não necessariamente representa a realidade, mas você altera isso em prol da poesia, então de ficar bonito, de ficar simbólico, de passar aquela mensagem. Então, uma história mais poética é isso, uma história que se utiliza muito de licenças poéticas. Então, foi o caso daquela história ali. E ela tem bastante simbolismos e ela é uma história que fala muito disso, porque no conto original da Pequena Sereia, ela deixa de ser sereia para conseguir ficar com um humano por quem ela se apaixona. Então, ela troca sua cauda de sereia por pernas para conseguir agradar este homem e poder ficar com ele. E ela abdica disso da sua voz e faz esse acordo com a bruxa do mar. De forma parecida com o meu conto, em que também a personagem faz um acordo com uma bruxa para conseguir ficar com um cara que ela gosta, mas que não sente o mesmo por ela. E ela acredita que se ela ficar muito bonita, ela vai conseguir conquistar ele. Então ela faz esse acordo com essa bruxa para conseguir beleza. O conto original da Pequena Sereia não fala tanto da questão da beleza, mas fala de você deixar de ser quem você é para ficar com alguém. E no conto da Pequena Sereia não consegue ficar com seu amado no final, porque ele se apaixona por outra, né? Da mesma forma que no conto também que eu fiz também tem isso, ele gosta de outra pessoa. E no conto da Pequena Sereia, para conseguir isso, para mudar as pernas, ela sente muita dor. Ela fala que o tempo que você andar vai ser como se estivesse pisando em facas, e ela não se importa, ela tá tão obcecada por isso, ela quer tanto esse homem que ela não se importa em
sentir pelo resto da vida dores de facas nos pés para andar, desde que ela fique com ele. E eu passei um pouco isso nesse ponto que eu criei, porque esse processo que ela vai fazer, ela faz um processo ali de meio de magia para conseguir ter essa beleza perfeita, é um processo extremamente doloroso, mas ainda assim ela vai lá e faz porque ela quer tanto, aquele cara ela quer tanto essa beleza perfeita que ela está disposta a tudo por isso. O que reflete muito desse padrão de beleza atual, em que as pessoas estão dispostas a tudo para alcançar o padrão. Porque o padrão de beleza atual é um padrão de beleza da cirurgia plástica. Eu tive a ideia desse vídeo quando eu vi uma entrevista e a pessoa da entrevista, ela, para se referir a uma pessoa dentro dos padrões, uma pessoa bonita, ela utilizou uma palavra que eu achei bem curiosa, que foi a palavra siliconada. Ela não foi bonita, não foi padrão, não foi gostosa, não foi nada disso, foi siliconada. Eu achei essa palavra muito curiosa, porque siliconada vem por silicone, ou seja, que fez uma cirurgia plástica. Então siliconada nada mais é do que plastificada, uma pessoa que fez plásticas. E esse é o padrão de hoje em dia. É um padrão que para você alcançar você tem que fazer cirurgia plástica. Ponto de já vi pessoas falando que não, que gostam de mulheres que colocaram silicone. Não mulheres com peitão, não, mulheres que colocaram silicone. É por isso que aquela pessoa se atrai, é por esse tipo de pessoa que aquela pessoa se atrai, por pessoas que colocaram silicone, pessoas que fizeram plástica. Isso atraente para ela, isso é muito bizarro, sabe? A gente chegou nesse ponto, a cirurgia plástica é algo tão comum que isso virou um padrão e até uma obrigatoriedade. Não é você ter peitão, não. Você tem que ter silicone, tá? Você tem que fazer essa cirurgia para alcançar esse padrão. E isso até desvirtua a ideia original das cirurgias plásticas, né? Que é você corrigir certos defeitos, mas tentando emular o resultado natural. Hoje em dia o resultado não tenta ser natural. As pessoas querem o resultado plastificado, elas querem que não pareça natural, porque o não natural virou mais atraente. E esse virou esse padrão de hoje em dia. Você não tem que ser natural, você tem que ser perfeito. E o natural vai na contramão da perfeição, porque a perfeição não existe naturalmente, é impossível ser perfeito naturalmente. Mas as pessoas não querem isso, as pessoas não querem o que é natural, elas querem o que é perfeito. E o que é perfeito é alcançado através das plásticas. Então o resultado plastificado é um resultado mais almejado pelas pessoas hoje em dia. Os padrões de beleza, eles sempre foram algo muito difícil de ser alcançado pelas classes mais pobres. Quando a gente pensa nos padrões da Renascença, por exemplo, que parece um padrão muito fácil de ser atingido, né? O padrão dos sonhos de muita gente por aí, que é um padrão mais cheinho, né? Mulheres que tinham corpos mais cheios, eram mulheres que tinham uma silhueta mais avantajada, não tinham uma cintura tão fina. Então é um padrão de beleza que hoje em dia parece ser mais fácil, mas naquela época não exatamente. Porque esse padrão de beleza, para ser alcançado, precisava de muito alimento e também de um estilo de vida mais sedentário. As pessoas precisavam comer muito e fazer poucos exercícios físicos, pouco esforço físico. O que era algo muito fácil de ser alcançado pela elite, que tinha muito acesso a alimentos e trabalhava com trabalhos mais administrativos ou artísticos, mas para as classes mais pobres, que tinham que trabalhar ali na lavoura, muitas vezes, plantando, colhendo, as mulheres de casa, que tinham que fazer serviços de casa, né, não conseguiam ter, não tinham acesso a muito alimento, né, naquela época era difícil, era uma coisa realmente mais das classes mais altas mesmo, principalmente na Europa, né, que tem menos recursos nesse sentido, né, de plantar, colher, não tem um clima tão propício para a plantação de alimentos, então as classes mais pobres tinham pouco acesso a alimento e precisavam trabalhar o dia todo ali com trabalhos mais físicos, né, mais manuais, e por isso não só comiam pouco, como gastavam muitas calorias. Então as classes mais pobres acabavam tendo um corpo mais esguio, não conseguiam ter esse corpo cheio aí das classes mais nobres. Então pode parecer um padrão de beleza fácil de ser alcançado, mas hoje em dia, o nosso estilo de vida atual, o estilo de vida da época, era fácil de alcançar pelas classes altas. Então ali era um padrão que mostrava as classes altas. E isso sempre foi assim. Na época dos gregos até também era um pouco assim, também era um padrão de beleza mais fácil de ser alcançado pela elite, pelas classes mais altas, porque era um padrão de beleza de corpos musculosos, né, corpos atléticos. Eles valorizavam muito o esporte, a prática de esporte, porém isso era alcançado pelas classes mais altas, que tinham tempo ali para realizar esportes, para realizar atletismo. As classes mais baixas, principalmente os escravos, né, naquela época tinha escravos, eles não tinham tempo, eles tinham que cuidar dos serviços ali laborais que eles tinham demandado, eles não tinham tempo para ficar se dedicando ao atletismo, se dedicando ao esporte, se dedicando a um estilo de vida para isso, para atingir esse corpo. Então às vezes até conseguiam corpos parecidos, porque o próprio trabalho, o esforço físico fazia, né, era propício para atingir esse tipo de corpo, mas ainda assim tinha um desvantagem, porque alguém que faz exercícios
exclusivamente para isso vai conseguir mais fácil esse tipo de corpo do que alguém que não. Um pedreiro, por exemplo, pode até conseguir um corpo mais musculoso por conta do trabalho dele, mas nunca vai ser um corpo igual a um cara que faz academia, que é atleta, que faz exercícios para ganho de músculo mesmo. Então, as classes mais altas ainda assim atingiu a vantagem. E se a gente for pegar os padrões de beleza lá da pré-história, utilizando de esculturas que foram encontradas, a gente tem também a imagem de mulheres cheias, né, de corpos bem cheios, que remetem à fertilidade e à abundância de alimentos, e também era algo ali dos líderes ali daqueles grupos que eles viviam, né, de caçadores-coletores. Comida naquela época era algo muito difícil de se conseguir, né, com caça, coleta, eles não tinham acesso à comida o tempo todo, então era algo muito valorizado, mas também era algo mais atingido pelos líderes ali que eram quem comiam primeiro, né? Era quando caçavam alimentos e tal, geralmente nesse pequeno grupo, os líderes daquele grupo primeiro eles comiam e depois os outros, né, em posições menores. Então também era um padrão de beleza mais fácil de ser atingido pela elite, daquela época, né, pelos chefes ali daqueles pequenos grupos de pessoas que tinha naquela época. Quando a gente vai para o futuro, para a era vitoriana, mesma coisa. Nessa época já começa a ter um padrão de beleza que começa a ficar mais perigoso. Até então os padrões de beleza não eram exatamente perigosos, eles eram difíceis de serem atingidos pelas classes mais pobres, mas não eram padrões de beleza perigosos. Inclusive o padrão de beleza da Grécia Antiga era até bem saudável, né? Um padrão que denotava muita saúde. O padrão de beleza da Renascença não exatamente estava denotando saúde, mas naquela época os alimentos não faziam tão mal quanto hoje em dia, então também não era um padrão assim, nossa, vai fazer muito mal, porque querendo ou não, mesmo que eles comessem muito alimento e tivessem corpos mais cheios, não era nada assim tão absurdo, né, obesidade que a gente vê hoje em dia, que os alimentos daquela época não faziam mal como fazem os alimentos de hoje em dia. Agora o padrão de beleza da era vitoriana já era dos espartilhos, as mulheres tinham que ter cinturas extremamente finas, e isso era muito prejudicial para elas porque elas usavam espartilhos muito apertados para conseguir essa cintura e passavam mal por conta disso, tinham desmaios, por conta desse uso exagerado de espartilhos que as impedia de respirar, elas não conseguiam respirar e passavam mal por conta disso. Isso sem falar também dos tratamentos de beleza envolvendo maquiagem, certos produtos que depois foi se descobrir que eram produtos tóxicos que faziam mal também por conta disso, então ainda tinha isso também. E era um padrão de beleza difícil de ser atingido pelas classes mais pobres também, porque as mulheres que tinham que trabalhar nas fábricas não tinham como ficar usando espartilho super apertado, né? Porque como é que você vai trabalhar assim? Então esse era um padrão de beleza mais fácil de ser atingido pelas classes mais altas que podiam ficar ali com o espartilho apertado, porque não precisavam ficar trabalhando horas a fio, né? Trabalho pesado, e que podiam ficar vivendo ali com aqueles espartilhos super apertados sem conseguir respirar direito. Aí depois a gente vai pro padrão de beleza de Hollywood, representado com figuras como a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, onde a gente tem a cintura fina, bastante curvas. Também um padrão de beleza difícil de ser alcançado, porque era um padrão que exigia bastante treino, certa restrição alimentar, né? Então não era um padrão de beleza tão fácil de ser atingido por às vezes uma mãe de família que não ganhava muito, que não tinha como demandar tanto tempo assim para cuidar da beleza, da aparência. Inclusive era um padrão que muitas mulheres tomavam remédios para conseguir emagrecer, e existia muita pressão estética. Então, mais uma vez, era um padrão das atrizes, né, das famosas, que passaram a ser elite da época. A elite da época passou a ser focada em Hollywood, deixou de ser uma coisa da realeza e passou a ser algo da indústria dos atores, das atrizes, né, de Hollywood. Depois a gente vai para a era das supermodelos, que aí começou cada vez mais esse padrão de beleza perigoso, um padrão de beleza de mulheres bem magras, altas, elegantes, e um padrão de beleza muito difícil de ser atingido por pessoas mais simples, porque mais uma vez exigia muita restrição alimentar, exigia uma dieta muito regrada, não era algo fácil de ser atingido por quem tem uma vida, uma rotina louca, que tem que cuidar de filhos, que tem que trabalhar, que tem isso, tem aquilo, que não tem como ter uma rotina alimentar ali de dieta tão regrada assim, de exercício tão regrado assim. E era um padrão que refletia a passarela. Nessa época teve o boom das modelos, né? As supermodelos que desfilavam nas passarelas, que apareciam nas revistas, e essa passou a ser a elite da época, a elite das modelos, né? Era o sonho das meninas dessa época se tornarem modelos. Para atingir esse padrão, muitas mulheres deixavam de comer, passavam fome, e com isso acabavam tendo distúrbios como bulimia, anorexia, e muitas mulheres acabaram falecendo por conta disso, por conta desses distúrbios, por desnutrição, porque não comiam e o corpo chega uma hora que ele não aguenta, né? Então, por conta disso, muitas mulheres faleceram por conta desse padrão. Foi onde começou a ficar bem perigoso. O outro padrão já era perigoso, porque também exigia tomar medicamentos,
Tinha mulheres que morriam de overdose, seja para tentar emagrecer, seja também por conta do estresse grande que acumulavam, então usavam drogas, usavam medicamentos para aliviar estresse, para dormir, para isso, para aquilo. Então tinha muito essa coisa de overdose, então passou a ter isso, e nesse mundo das modelos passou a também ter essa coisa desses distúrbios alimentares. E era um padrão de beleza bem difícil de ser atingido, não só pelas pessoas comuns, mas também pela própria elite. Era difícil de se manter. Depois, essa era dos supermodelos meio que acabou, só que aí passou a vir nesse mundo das cirurgias plásticas, né? Elas ganharam cada vez mais força e cada vez mais a gente passou a ter um padrão da cirurgia plástica, um padrão que para ser atingido era necessário realizar cirurgias plásticas, ou seja, um padrão de formas fartas e cintura fina e barriga definida, barriga chapada e definida, um padrão muito difícil de ser atingido e que por isso as mulheres tinham que fazer cirurgias para atingir, colocar silicone, fazer lipoaspiração para conseguir atingir esse corpo. Não apenas isso, mas também padrão facial. Padrão de lábios cheios, lábios grossos, né, um nariz perfeito, um rosto fino e também um padrão de beleza que para ser atingido, se você não tiver ali a questão genética, se você já não for geneticamente, para você ter geneticamente esses traços, você vai ter que fazer cirurgias. E aí por conta disso, por conta desses padrões estéticos tão complicados, a maioria das pessoas acaba se rendendo às plásticas para conseguir alcançar esse padrão. Tem algumas pessoas que dão muita sorte de ter uma genética que conseguem ter isso naturalmente, mas são casos raros. E até mesmo nesses casos, hoje em dia a gente atinge um ponto tão extremo que mesmo pessoas que parecem que já são perfeitas naturalmente, não tá bom. Porque você tem que ter você não pode ser natural, porque se você tiver essas características já geneticamente, você vai ser natural e não pode. É um padrão de beleza que o não natural passou a ser o bonito. Então, não importa, você tem seios grandes, esse é o padrão, mas não importa, porque tem que ter esse formato específico que só é atingido com silicone. Então, você vai ter que pôr silicone para atingir esse formato, que é o ideal. Então, é a mesma coisa. Não, você tem um rosto bonito? Não, mas tá muito natural. Você tem que fazer alguma plástica porque tem que ter alguma coisa de não natural no rosto. A gente chegou nesse ponto e a gente vê cada vez mais famosas que você olha e você vê que essa pessoa não é natural. Fica nítido. E tá tudo bem, porque esse é o padrão de hoje em dia. As pessoas não querem mais parecer naturais, elas não querem mais esconder que elas fizeram plásticas. Antigamente até isso acontecia, mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas falam mesmo com orgulho: não, eu faço plástica, adoro fazer plástica, faço plástica o tempo todo, eu faço mais plástica do que troco de roupa. Falando disso como se fosse o máximo, como se fosse uma coisa muito legal. Mas não é isso, é problemático. E não é culpa da pessoa, é culpa dessa indústria que a gente está, dessa sociedade que a gente vive, que exige isso cada vez mais. E é algo que meio que sempre vai acontecer, porque os padrões de beleza sempre tem que ser algo inalcançável. E plástica também, né? Uma pessoa pobre que ganha pouco e que tem que sustentar a família, essa pessoa não vai ter dinheiro para fazer cirurgia plástica. Cirurgia plástica, por mais que elas estejam mais em conta, hoje em dia ainda assim não é isso, tudo isso. É muito difícil você achar uma cirurgia que custe menos de 10 mil reais. E pode parecer pouco para quem ganha muito, mas para quem ganha pouco é muito, tá? Para quem ganha um pouco mais que um salário mínimo, é muito difícil conseguir pagar uma cirurgia plástica de 10 mil reais. E para atingir esse padrão de hoje em dia, muitas vezes você não vai precisar de uma só cirurgia, você vai precisar de várias. É uma cirurgia, pôr silicone aqui, afina o nariz ali, aumenta o lábio colar. A pessoa precisa estar sempre fazendo 1 milhão de cirurgias, faz uma lipoaspiração, porque a barriga não precisa estar chapada, a pessoa precisa fazer várias e várias cirurgias para atingir esse padrão. E isso acaba frustrando mulheres que não têm esse tipo de condição, elas acabam se sentindo mal, se sentem feias, sentem que nunca vão conseguir alcançar esse padrão e se sentem mal por conta disso, mas é óbvio que não vão, porque é um padrão de beleza de plásticas. E muitas mulheres acabam fazendo cirurgias em clínicas duvidosas, com médicos duvidosos, para conseguir atingir esse padrão. E muitas mulheres acabam se deformando por conta disso, ou até mesmo morrendo por conta disso. Porque arriscam sua vida nessas clínicas, porque elas querem de toda forma atingir esse padrão, porque elas sentem essa necessidade. E se as outras pessoas do passado não tinham nem chance, hoje em dia até tem, só que a que custo, né? Talvez fosse melhor que nem tivesse. E aí as pessoas ficam lá se iludindo, ficam o dia todo no Instagram, nas redes sociais, né, como um todo, vendo essas mulheres perfeitas, de aparência perfeita, corpos perfeitos, todas plastificadas. Querem ter essa aparência, mas não conseguem.
E até mesmo para essas pessoas que conseguem pagar por isso, igual essa influência, ainda assim elas acabam muitas vezes morrendo por conta disso. Porque por mais que elas façam cirurgias em clínicas boas, com bons profissionais, elas fazem tantas cirurgias que o corpo uma hora não aguenta. Porque toda vez que você faz uma cirurgia é uma mutilação do seu corpo. Por isso que esse padrão de beleza de hoje em dia ele é tão cruel. Porque para você atingir esse padrão, você tem que se mutilar. Para atingir o padrão da Grécia Antiga, você tinha que fazer muitos esportes, muito atletismo. Para você atingir o padrão da Renascença, você tinha que comer muito e ter uma vida mais sedentária. Para atingir o padrão da Era Vitoriana, você tinha que usar espartilhos apertados. Para atingir o padrão de beleza da Era de Hollywood, você tinha que ter restrição alimentar, tomar remédio para emagrecer. Para atingir o padrão de beleza das modelos, você tinha que comer muito pouco, muita restrição alimentar. E para atingir o padrão de hoje, você não precisa fazer nada disso. Você tem que ter uma boa alimentação, mas você precisa literalmente ir numa clínica, ficar dopada, ficar inconsciente e pessoas vão te cortar e te mutilar. E assim você vai atingir o padrão de beleza de hoje em dia. Pois é isso que é uma cirurgia. Toda cirurgia é assim. Beleza, a gente às vezes tem que fazer cirurgias, porém essa é uma realidade que as pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem do que significa fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia não é trocar de roupa. Fazer cirurgia não é pôr uma maquiagem. Fazer uma cirurgia é uma mutilação do seu corpo. Envolve você cortar o seu corpo. E seu corpo ele se recupera disso, ele consegue voltar ao normal. Às vezes fica com cicatrizes, mas dá conta do recado. Porém, tem um certo limite. Se você começa a machucar seu corpo, chega uma hora que ele não consegue mais aguentar isso, né? Ele tem dificuldade de conseguir se recuperar. E com isso, acaba muitas vezes acontecendo infecções, acontecendo doenças virais, porque o corpo fica enfraquecido, o sistema imunológico baixa, e aí a pessoa fica mais suscetível a doenças. Então é muito comum, às vezes, pessoas que fazem muitas e muitas cirurgias morrerem por conta de infecção. É porque o corpo dela já está muito debilitado e com isso acaba ficando mais suscetível a infecções e a pessoa não consegue se recuperar dessas infecções e acaba falecendo. Então às vezes acontece muito isso com famosos. As pessoas se esquecem do que significa isso, né? Parece que elas se esquecem que quando você faz uma cirurgia, isso envolve enfraquecer o seu corpo. Seu corpo vai ficar enfraquecido por conta disso. Às vezes vai ser necessário, às vezes uma cirurgia para curar uma doença que pode te matar. Mas o seu corpo ele vai passar por isso. Tanto é que às vezes a pessoa ela tá tão doente que não consegue fazer a cirurgia. A pessoa precisa dessa cirurgia, mas a gente não consegue fazer ainda porque o corpo dela tá muito fraco, tá? A gente vai aqui tratar com medicamentos, vai fazer um tratamento aqui para fortalecer o corpo, para aí sim a gente conseguir fazer essa cirurgia, porque se a gente fizer essa cirurgia agora, a pessoa vai correr muito risco, porque o corpo dela tá muito fraco, às vezes isso acontece. Então o corpo ele precisa estar bem, ele precisa estar forte para a pessoa passar pela cirurgia. E eu não acho que não devam existir cirurgias plásticas, que cirurgia plástica é a pior coisa que aconteceu. É injusto dizer isso. Tem muitas pessoas que às vezes nascem com problemas, nascem com características que ela fica mal com isso mexe com a autoestima dela. E a cirurgia é uma possibilidade que essa pessoa tem de resolver isso e de melhorar a sua autoestima. Eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Tipo, uma pessoa de nariz grande quer fazer uma rinoplastia para se sentir melhor. Eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Até porque eu sei que isso pode afetar a autoestima de uma pessoa. Eu não tenho um nariz grande, nunca tive esse nariz, não nasceu comigo mesmo. Mas eu já tive outras características que eram fora do padrão e eu sei o que é você sofrer por conta disso. Eu sei que isso machuca, então eu entendo. E eu não acho que as cirurgias plásticas devem deixar de existir. O problema é a forma como elas estão sendo usadas. Não tem problema você mudar uma coisa que te incomoda. Eu também tenho uma característica minha que eu quero mudar com cirurgia, porque é uma coisa que só pode ser mudada com cirurgia. Se tivesse outra forma, eu faria de outra forma, mas não tem. Só tem a única forma é cirurgia. E eu quero fazer isso. Mas é uma coisa só quero mexer nisso e nunca mais. Não quero mais mexer com isso. E tem muitas coisas que me incomodam na minha aparência. Por exemplo, eu preferia ter lábios mais grossos, mas tipo, não é o fim do mundo, sabe? Eu não acho que seja necessário fazer uma cirurgia para corrigir isso. Eu consigo lidar bem com a maioria dos meus defeitos. É só essa coisinha que eu quero mudar. Eu consigo lidar bem com meus defeitos. Mas tem gente que não, né? Ela não tá satisfeita em mudar uma coisa só, ela quer mudar tudo. Até mesmo coisas pequenas e simples, sabe? Que nem são nada demais, tipo, tudo bem ter esse defeito, mas pra pessoa não, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter defeitos. E não é porque ela acha isso, é porque a gente tá numa sociedade que não aceita isso. Você pode ver famosos, às vezes, postam uma foto nas redes sociais, se ela tem alguma coisa ali que é fora do padrão, já tem um monte de comentário de gente falando, faz cirurgia pra isso, faz cirurgia pra aquilo.
Então, qualquer coisa, qualquer defeito que essa pessoa já tenha, já vem um monte de gente falando, faz uma cirurgia para corrigir. Se a pessoa tem um nariz mais grande, vai, faz uma rinoplastia nessa pessoa. Qualquer coisa que ela tem, se tem uma barriguinha, faz uma lipo. Qualquer coisa, qualquer característica que a pessoa tenha, que seja meio fora dos padrões, a pessoa já tá lá falando, não, faz uma cirurgia para corrigir isso, porque a gente vive nessa sociedade em que ninguém pode ter defeitos, que todo mundo tem que ser perfeito. Principalmente quando a pessoa começa a ficar famosa, né? Que ela começa a receber muitos comentários de muita gente e tem toda essa pressão de você ser famoso, porque, você é famoso, você tem dinheiro, então por que não fazer cirurgia, né? Porque o que me impede de fazer cirurgia sendo pobre é porque eu não tenho dinheiro. Já que você tem dinheiro, então por que você não fez essa cirurgia? Parece uma coisa absurda, né? Como assim você não corrigiu esse defeito? Você tem dinheiro, por que não? Talvez a pessoa não queira, por que ela tem que corrigir todos os defeitos? Mas aí a pessoa começa a receber tantos esse tipo de comentário que às vezes é uma questão que nem incomodava ela, que ela nunca tinha reparado nisso e passa a incomodar. Eu já vi até uma youtuber falando isso, que ela recebia muitos comentários de gente falando da aparência dela e começava a falar do nariz dela, que ela nunca tinha reparado, que ela nunca tinha visto problema algum no nariz dela, e ela começou a pensar, será que eu faço uma cirurgia no nariz? E de repente ela pensou, eu nunca tinha visto nenhum problema no meu nariz, nunca isso me incomodou. E agora, por conta desses comentários, é que tá me incomodando. Sabe, eu vou fazer uma cirurgia mesmo no meu nariz, eu vou me expor a uma cirurgia que vai ter um pós-operatório, que vai ter isso aqui, vai ter aquilo, por algo que nem me incomoda, que tá incomodando outras pessoas. E aí ela teve essa reflexão e não fez. Mas tem muita gente que não tem essa reflexão e que acaba cedendo à pressão de outras pessoas para atingir esse padrão. Ou tem pessoas, às vezes, que a pressão comercial, que trabalham com o corpo, com a beleza, e que às vezes tem pressão das marcas, as marcas exigem isso, né? A indústria exige isso, não, você tem que fazer isso, aquilo para aparecer nesse comercial, pessoas que perdem trabalhos por conta disso, não, você tá com muita barriga e tal, nesse comercial de biquíni não vai dar para você fazer, e aí a pessoa vai lá e faz uma lipo para conseguir fazer esses comerciais, uma questão de ganhar dinheiro, e é muito complicado a gente julgar essa menina que faleceu, sabe, quem somos nós para julgar, porque não é culpa dela, ela foi vítima dessa indústria mesmo, pensa, e às vezes ela pode ter perdido trabalhos por conta disso, pode ter recebido um monte de comentários reclamando dessa questão dela, e às vezes os patrões ali, os chefes das empresas, para quem ela faz publicidade, podem ter falado, e eu fico pensando, né, é isso, esse padrão que a gente tá, um padrão que você precisa se mutilar para alcançar ele, é um padrão siliconado, plastificado, isso é muito assustador. E eu sei que com esse vídeo eu não vou conseguir mudar uma opinião coletiva, que esse padrão vai continuar existindo, e essa é uma realidade, vai estar sempre assim, a gente sempre vai viver nesse mundo de padrões inalcançáveis, os padrões sempre vão refletir a elite, isso é um fato, mas você que às vezes é uma pessoa comum, que é uma pessoa que não vive disso e que está encanada com isso, que está pensando em ter esse corpo perfeito, em ter essa aparência perfeita, que está se incomodando com tudo que é defeito, não ligue tanto para isso, porque acho que a gente não precisa fazer parte dos padrões de beleza para ser bonito. A gente pode ser bonito de outras formas, sabe? Existem muitas formas de ser bonito. Essas mulheres do passado, por exemplo, elas talvez não se encaixassem no padrão de beleza de hoje em dia. Até Marilyn Monroe talvez não se encaixaria nesse padrão de hoje em dia, se você for ver. Acho que se ela vivesse hoje, iriam reclamar da aparência dela. Não reclamam porque ela é um ícone e tal, da época dela. Mas se ela vivesse hoje, ela é capaz de falar, mas ela tá com uma certa barriguinha aí, né? Podia fazer uma lipo, podia fazer isso, aquilo. Pensa, e a Marilyn Monroe não é bonita? É óbvio que ela é linda, né? Uma mulher linda. Então você pode ser bonito mesmo não fazendo parte desse padrão de beleza atual. Sabe? Existem muitas formas de ser bonito. Eu acho que a diferença é uma coisa que torna as pessoas bonitas, né? Eu acho diferente tão belo, né? Aquelas características únicas que nos tornam únicos. E esse padrão de beleza de hoje em dia, esse padrão que todo mundo tem que ser igual, eu acho isso tão problemático, né? Essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, né? Esse padrão todo, você vê essas mulheres famosas, parece que são tudo igual, né? Tudo a mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo formato de rosto, o mesmo tipo de corpo. Porque isso é um padrão de plásticas, então todas elas fazem as mesmas plásticas e por isso ficam todas muito parecidas. E isso é tão bizarro, sabe? Eu realmente me incomodo com esse padrão, eu realmente não acho esse padrão algo bonito de fato, não é uma beleza que eu quero pra mim, essa beleza plastificada, sabe? Essa beleza de todo mundo igual. Eu acho que às vezes os defeitos nos tornam únicos, é um defeito, mas é algo que torna a gente diferente, torna a gente especial. E outras pessoas podem olhar pra esse defeito e achar bonito. Às vezes é algo que incomoda a gente, mas outra pessoa pode achar bonito. Tipo, eu acho bonito o nariz grande, por exemplo. Eu acho, é uma coisa fora dos padrões. Muita gente acha feio, mas eu acho bonito.
E da mesma forma, tem homem que acha bonito mulher de lábios finos e por aí vai. Tem muitas características que são fora dos padrões, que são consideradas um defeito pela sociedade, mas que tem muita gente que acha bonito. E a gente não precisa se preocupar em acabar com todos os nossos defeitos, a gente tem que lidar bem com eles e pronto. Então você que está vendo esse vídeo, se você não faz parte desse padrão de hoje em dia, não se preocupe, não queira fazer parte desse padrão, não queira fazer 1 milhão de cirurgias plásticas para alcançar isso. Lide bem com quem você é, aceite seus defeitos e encontre a sua própria beleza, porque a beleza ela pode ser algo único para cada um, né? E é o único que é especial, né? São aquelas coisas que nos tornam únicas, que nos tornam especiais. Bem, mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo aqui, fazendo uma reflexão sobre isso, né? Porque é uma questão muito importante, tem tanta gente morrendo por conta disso. E é o padrão de beleza mais cruel até o momento, né? Acho que de todos os padrões que a gente teve ao longo da história, esse é o mais cruel. É o que mais tem matado gente, acredito eu, né? Não sei, não tenho as estatísticas, mas pelos casos que eu vejo, acho que sim. E diga aí o que você acha desse assunto, o que você acha desse padrão de beleza atual, se você tem alguma solução para esse problema, se você tem uma visão positiva do futuro, se você acha que futuramente os padrões de beleza podem mudar para uma coisa mais possível, menos cruel. Eu particularmente acredito que não, acho que acredito que só vai piorar. E minha visão, minha perspectiva para o futuro não é muito boa, mas diga aí se você tem uma perspectiva mais positiva. Quem sabe você não me convence a pensar de uma forma mais positiva sobre essa questão. Mas então é isso, espero que tenham gostado, fiquem bem, não fiquem tão neuróticos com padrão de beleza, sejam bonitos do jeito de vocês e até a próxima.